A guerra na Ucrânia, hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan, no estúdio do Jornal da Manhã, o advogado especializado em Direito Econômico Internacional, mestre em Direito pela Harvard, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor Emanuel Pessoa. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, muito obrigado. Para mim que é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, circunstâncias de guerra, mas mesmo assim feliz de ajudar a informar aos nossos ouvintes. Obrigada, prazer todo nosso, viu, doutor? Esse que é o 9º dia de ataques russos à Ucrânia, então, a gente traz como destaque as últimas informações com relação a essa rodada de negociações que terminou pelo menos com um acordo de autorização para um corredor humano que permita a retirada de civis da Ucrânia. Também a gente acompanhou os ataques à usina nuclear no país e algumas falas de Putin, destaque para que ele diz que o pior ainda estaria por vir. Como o senhor analisa essas informações, essas últimas horas de notícias com relação à crise no leste europeu? É bastante interessante que a gente viu que alguns analistas, um pouco mais ingênuos, achavam que na primeira reunião de negociação já se sairia um cessar-fogo. Isso nunca aconteceria, porque em qualquer negociação complexa, para quem tem costume de participar delas, sejam elas negociações empresariais ou negociações até mesmo entre estados nacionais, a gente sabe que é o momento em que os negociadores de lado a lado vão se conhecer, vão ter a oportunidade de poder entender quais são os limites do relacionamento e rigorosamente ali a meta é sempre traçar um plano de trabalho para evitar que se perca muito tempo com discussões inócuas. Então, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até uma 10ª reunião seriam esperadas em uma situação como essa. A respeito de se ter autorizado a criação do corredor humanitário para retirada de civis, é muito normal que isso tenha acontecido, inclusive até foi demorado demais, porque a ideia de guerra no mundo civilizado hoje é que a guerra deveria envolver somente os militares. Tanto é que a Rússia, embora tenha toda a capacidade de devastar a Ucrânia a pó em um dia, ela não tem feito o que a gente chama de carpete de bombas. Ela não tem mandado bombardeios para ficar soltando bombas na infraestrutura civil. Você percebe que existem erros que provavelmente podem ser causados por falhas de sistema, pode ser uma maneira de intimidar a população civil ou pode ser algum comandante que tem desobedecido ordens, mas de forma generalizada, a maior parte dos alvos tem sido alvos militares, como tem ocorrido nas últimas guerras que envolvem as grandes potências do mundo. Então, é natural sim a criação do corredor humanitário, inclusive até demorou, já se imaginaria que ele deveria ter sido criado antes. Mas vem um bom momento porque muitos ucranianos querem fugir da zona de conflito, principalmente em Kiev e em Kharkiv, que são as duas maiores cidades do país. Doutor, o senhor fala que alguns analistas internacionais seriam ingênuos, né, por acreditar que esse ataque, essa guerra ia acabar muito rápido. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o Ocidente vem pressionando muito a Rússia para que haja o recuo com essa asfixia econômica e a situação do país pode ser preocupante, porque os efeitos econômicos, não só locais, mas também mundiais, vão ser efeitos muito pesados. Eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor acha que essa asfixia vai ser suficiente para fazer Vladimir Putin recuar? Na verdade, quando eu me referi à ingenuidade, não era de que a guerra fosse demorar. A ingenuidade seria de que a negociação seria muito rápida, tá? Porque, infelizmente, algumas pessoas nunca participaram de uma negociação complexa e elas falam como se entendessem de tudo, em vez de entender que, nesse momento, as partes querem arrancar concessões umas das outras. Então, por exemplo, quando o Zelensky e o Putin iniciou a guerra, você tinha a situação de que a posição negocial do Putin estaria bem aqui e a do Zelensky estaria bem aqui. À medida que a Ucrânia vai resistindo, as sanções vão dando efeito e a população mundial vai apoiando a Ucrânia, a posição do Zelensky na negociação vai melhorando. Por isso que o Putin, em um dado momento, ele fez aquela ameaça velada da utilização de armas nucleares, porque a posição negocial dele melhora de novo. Ninguém imagina que ele fosse usar as armas nucleares, afinal de contas, por que ele anunciaria? Se ele anuncia, ele dá tempo do inimigo dele se preparar, embora, lógico, preparação para arma nuclear é uma coisa muito difícil, mas daria tempo de outras potências retaliarem, enviarem armas para a Ucrânia. Então é óbvio que ali era uma questão negocial. A respeito das sanções, o que acontece é o seguinte, os russos, as autoridades russas, antes de receber as sanções, já vinham dizendo o seguinte,
a Rússia é sancionada há décadas. E é verdade, desde a Revolução Comunista em 1917, de uma forma ou de outra, a Rússia enfrenta sanções do exterior. Isso tem alguns efeitos muito claros. O primeiro dos efeitos é o seguinte: sim, a população russa vai sofrer, a economia russa vai ter um baque, mas Vladimir Putin já precificou isso. E o fato é que, na Rússia, o governo tem um controle muito grande sobre as informações que chegam no país. E sendo a Rússia um país acostumado a receber agressões externas ao longo da sua história, principalmente a devastação hecatombe nazista, que ceifou 20 milhões de vidas da União Soviética, sendo que aí provavelmente de 8 a 12 milhões deviam ser russos, fazendo aí uma regra de 3 da população. O fato é de que ele pode até mesmo tentar energizar uma grande parcela da população russa, dizendo que ele estava certo e o Ocidente, sempre que vê a Rússia crescendo, quer bloquear o crescimento econômico da Rússia. Então, está aí no playbook claro dos líderes autocráticos, assim como ocorre com os populistas na América Latina, que é encontrar um inimigo externo capaz de unificar as pessoas do seu país contra ele. Além disso, o Putin também conta com a grande resiliência do povo russo, acostumado com sanções. A grande parte da população russa é acostumada com fome e miséria dos tempos soviéticos, ou mesmo de ouvir histórias dos avós e dos pais, alguns mais velhos aí, da carestia que se seguiu, que ocorreu durante e que se seguiu na Segunda Guerra Mundial. O que ele tenta verificar é se, com essa passagem do tempo, as sanções vão afetando tanto os países ocidentais que eles vão ter de abrandar as sanções. Lembrando que neste ano, os Estados Unidos têm eleições de midterm, que é quando tem uma renovação do Legislativo Federal, e a França tem eleição na qual Macron tenta se reeleger. E o fato é de que as sanções na Rússia aumentam fortemente o preço da gasolina, né? O petróleo, como o Sami colocou, fechou em $110, é altíssimo esse valor, embora a gente já tenha tido valores mais altos no passado, foram transitórios, dessa vez tudo indica que vai demorar um bom tempo. E nós temos também o problema que a Ucrânia e a Rússia sendo exportadoras de grãos. Com esse conflito, você desorganiza o setor exportador, além das sanções de logística para a exportação da Rússia desses tipos de produto, o que faz com que o preço dos alimentos suba no mundo todo. Então, o consumidor americano hoje já enfrenta a maior inflação em décadas e isso tem desgastado a popularidade do Biden. Se a inflação nos Estados Unidos aumenta ainda mais, e principalmente a inflação de combustíveis, em um país com mais de 200 milhões de veículos automotores, você pode ter certeza que isso erode as chances do Partido Democrata de manter o controle das duas casas. E o Putin conta com isso para que os países ocidentais vão abrandando com o tempo várias das sanções. Professor Emanuel Pessoa, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, lembrando que nesse momento em Bruxelas, integrantes da OTAN estão reunidos para discutir a guerra na Ucrânia. Daqui a pouco outras informações, 6h23. Repita. 6h23. A gente segue a nossa conversa aqui com um advogado especializado em Direito Econômico Internacional, doutor Emanuel Pessoa. Doutor, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede uma conversa pessoal, frente a frente, com Vladimir Putin. Inclusive, ele diz: Putin, eu não mordo, eu não invado territórios, não precisa ter medo, pode vir conversar comigo. Porém, isso não deve acontecer, não é, doutor? O Vladimir Putin, ele precisa agora, a partir de então, andar escondido, não pode mais circular livremente, ele é um alvo, pode vir a ser morto. Inclusive, uma autoridade americana chegou a comentar que apenas uma morte poderia parar as ações de Putin, que disse nessa quinta-feira que a sua operação especial no leste da Ucrânia, como ele chama e não de guerra, ocorre como esperado. Olha, tem uma questão muito forte de bravata aí no meio do caminho. O governo russo, o governo do Vladimir Putin, ele é um governo que se mantém há muito tempo. O Putin está no poder, seja como presidente ou primeiro-ministro, desde 1999, tá? Quando Yeltsin o apontou como sucessor, no final do ano. Então, o que acontece aí? Achar que o Putin se mantém sozinho no poder é uma inocência gigantesca ou é apenas uma maneira de você elaborar uma bravata que te permite ficar bem com o eleitorado, como no caso desse congressista americano. Na verdade, o Putin ele tem um forte apoio do sistema militar da Rússia. Então, existe aí uma simbiose entre o Vladimir Putin, o grupo de oligarcas mais rico da Rússia e o complexo militar da antiga União Soviética, congregada ali a maior parte na Rússia. Então, se o Vladimir Putin cai, provavelmente o seu substituto continua as mesmas políticas, a não ser que seja um caso raro de renovação dentro do próprio sistema, o que não é provável. E sobre o Vladimir Putin andar com segurança, com medo, ele já anda com segurança há muito tempo. Não tem como se imaginar que o presidente da Rússia, assim como o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o chanceler da Alemanha, não tenham destacamentos fortes de segurança, tanto aparentes
quanto secretos, escondidos, que as pessoas não percebem. Então, se o Vladimir Putin recebe ameaça de morte agora porque aconteceu da Ucrânia, eu te digo que ele sempre recebeu. Quando ele obliterou a Chechênia nos anos 2000, com certeza ele recebia ameaças de morte segundo sim, segundo sim. Então, em função disso, não é nada de novo, não é nada além do esperado. Sobre o Zelensky falar que quer negociar diretamente com o Putin, olhar no olho, cara a cara, isso daí, no final do dia, ele sabe que não vai acontecer, porque o Vladimir Putin é um homem extremamente racional, tá? Você não precisa gostar dele para reconhecer a inteligência dele, tá? A inteligência dele não tem nada a ver com o caráter dele, são coisas totalmente separadas. E ele jamais iria fazer isso, até porque em uma negociação de alto nível, nós temos que lembrar que é muito importante que se mandem negociadores profissionais. Porque por mais que o Putin seja racional e o Zelensky seja racional, se os dois discutirem, a questão ela pode descambar para o lado emocional, principalmente por parte do Zelensky, que não é um negociador treinado.